Fala, meu querido Diego por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal que mais entrega conteúdo específico sobre como vencer a pornografia e masturbação. Seja muito bem-vindo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 6 mentiras diabólicas que estão por trás da pornografia e que são exatamente essas mentiras que te fazem cair. Ou a gente poderia inclusive chamar das 6 promessas diabólicas. E por que eu posso fazer essa comparação entre mentira e promessa? Porque toda promessa do diabo é mentira, né? Assim, ele nunca cumpre aquilo que ele promete. Então, no vídeo de hoje vocês vão entender isso. E esse vídeo é muito importante porque a gente vai tratar questões relacionadas às raízes do vício. Quem já é um pouquinho mais antigo aqui no canal, já assistiu outros vídeos aqui do canal, sabe que eu falo muito sobre as raízes do vício e por que aqui a nossa metodologia funciona tão bem, seja lá no curso Libertos 2.0, aqui, o que eu entrego aqui no canal também, ou nas mentorias, por que isso funciona tão bem? Por que eu consegui me libertar com essa metodologia e por que outras pessoas também conseguem se libertar com essa metodologia? Porque a gente trata o problema na sua raiz. Então vejo muita gente tratando o problema da pornografia e masturbação de uma maneira muito superficial, como simplesmente evitar algumas quedinhas, né? Inclusive tem alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre como evitar recaídas, a diferença entre recaída e queda, como evitar algumas quedas e tal. E sim, existe uma diferença entre recaída e queda. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se você ainda não assistiu, assista porque é essencial para o seu processo de vitória contra a pornografia e masturbação. A questão é, muita gente trata a questão do vício de forma tão superficial que só procura evitar algumas quedinhas. E isso é muito fácil, na verdade, né? Por exemplo, se eu amarrar você numa cama durante 60, 90 dias, né? Fazer o famoso reboot, né? Que também não funciona como a grande maioria das pessoas creem que funciona. O que é que acontece? Você vai conseguir não se masturbar, mas eu canso de atender pessoas que conseguiram passar 90 dias sem se masturbar e sem ver pornografia e depois dos 90 dias, no dia 91, caiu na pornografia pior do que como caía antes. Então, veja, você precisa entender que existem raízes emocionais relacionadas ao vício que fazem com que o ciclo vicioso fique girando e fazendo você sempre voltar para estaca zero, né? Estaca zero, assim, entre aspas, porque quem teve um avanço na pornografia e masturbação não volta para estaca zero, e essa é a outra falácia aí de quem crê no reboot, né? Então, olha só, pessoal. Primeiro ponto que você precisa entender é que o vício ele está sempre relacionado com a dopamina. Muita gente vai chamar a dopamina como o neurônio da felicidade. Eu prefiro traduzir a dopamina de uma outra forma, como uma percepção de recompensa. Eu vou trazer um exemplo aqui para você. Imagina só que você, sei lá, você chegou do trabalho, está morrendo de fome e você quer pedir uma pizza, que é a comida que você mais gosta. Você pode traduzir aí com a comida que você mais gosta. Pode ser sushi, sei lá, o que você quiser, hambúrguer, enfim. E aí você diz assim, poxa, eu vou pedir uma pizza, né? Vou abrir aqui o aplicativo, vou pedir uma pizza. Essa pizza vai chegar, sei lá, dentro de 30 minutos, 40 minutos. E o que acontece? Você está morrendo de fome, você está com muita fome. Só que perceba que no momento em que você pega o celular para fazer o pedido, você não abriu nem o aplicativo ainda, você já começa a sentir prazer. Você não precisa esperar a pizza chegar, colocar a pizza na sua boca para você sentir prazer de fato. Você já consegue sentir esse prazer antes. Por quê? Porque a dopamina está relacionada com isso. A dopamina ela trabalha com a sua percepção de recompensa. Todas as vezes que você está diante de uma situação que você percebe uma recompensa por trás, você tem uma descarga de dopaminas. Inclusive tem um estudo bem interessante que foi feito com ratos, né? Onde colocaram uma jaula com ratos onde o seu sistema de recompensa ali do cérebro estava funcionando normalmente, então elas tinham liberação de dopamina normalmente, e em uma outra jaula colocaram ratos onde era inibida a liberação de dopaminas. Então esses ratos não conseguiam sentir, né, o neurotransmissor ali, dopamina. E o que aconteceu? Ambos os ratos, os pesquisadores colocavam a comida diante dos ratos e os ratos que não tinham liberação de dopamina, que tinham essa liberação inibida, o que aconteceram com eles? Eles não comiam, mesmo tendo fome. O que aconteceu? Eles morreram de fome. Por quê? Porque eles não tinham percepção de recompensa. Tinha fome, a comida estava diante deles, mas não tinha aquela coisa de, caramba, esse cheirinho de comida, eu percebo que isso aqui pode matar a minha fome, eu percebo que isso aqui pode estar gostoso. Eles não tinham isso, porque a liberação de dopamina estava inibida, enquanto os ratos que tinham o seu sistema de recompensa funcionando normalmente, eles iam lá, comiam e sobreviveram, né? Então,
A dopamina é um neurotransmissor importantíssimo na nossa vida. Cara, assim, você precisa ter liberação de dopamina para você sobreviver, não é assim? Só que, claro, a pornografia vai afetar esse sistema de recompensa e você vai tendo uma liberação de dopaminas cada vez menor, ou seja, você vai se deprimindo. Mas isso é tema para um outro vídeo. Eu acho que tem, inclusive, vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre isso. A questão é, dopamina, percepção de recompensa. Quando você pega o seu celular para assistir pornografia, você tem uma percepção de recompensa ali. Então você sabe que você vai sentir prazer. E isso é uma das poucas coisas que a pornografia de fato consegue entregar, prazer. Então você tem ali de fato um momento de prazer, um momento que você se masturba, chega ao orgasmo, etc e tal. Mas existem algumas promessas, né, que são afetivas ali na pornografia e masturbação que ela não consegue entregar. E por isso que essas promessas são diabólicas, né? Porque são mentirosas no fim das contas. Então, por isso que eu disse, aqui a gente vai tratar questões relacionadas às raízes do vício. Pega um caderno, escreve, ou você pode tirar print também, eu vou até diminuir aqui. Se você quiser, você pode ir tirando print ao longo do vídeo. Se você quiser também, você pode colocar comentários aqui no vídeo explicando o que você entendeu sobre cada aspecto das promessas diabólicas aqui da pornografia e masturbação. Enfim, você pode fazer tudo isso, inclusive coloque aqui nos comentários se apresentar vídeos dessa forma aqui, com mapas mentais, te ajuda a implementar os exercícios que eu vou entregando aqui no canal, porque lembre-se, você não pode ser só ouvinte, você tem que ser um praticante daquilo que você aprende, beleza? Então vamos lá. Olha só, a gente tem aqui 6 promessas diabólicas, 6 mentiras que estão por trás da pornografia e masturbação que fazem você cair nessa pornografia e masturbação. É interessante, são 6 R's aqui, né? Então, respeito, relacionamento, refúgio, recompensa, retaliação. E esse redenção, que é o 6º item, ele é muito interessante. Ele é muito interessante e é muito difícil de você conseguir perceber ele sem saber que ele existe. Então, fica até o final que isso aqui vai te ajudar muito a compreender o que é que pode estar acontecendo com você. Uma outra coisa que eu quero que você faça ao longo do vídeo é que você tente ir percebendo se você tem aspectos relacionados a cada uma dessas promessas. Então, se você percebe que você tem acreditado ou que você está inserido dentro de uma dessas 6 promessas, você pode até colocar aqui nos comentários. Cara, eu percebo que eu caio mais na pornografia pela promessa do respeito, pela promessa do relacionamento, pela promessa do refúgio, pode ser mais de uma também, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá, a primeira promessa é a promessa de respeito. Uma das coisas que vocês precisam entender, isso aqui está mais relacionado com homens, tá? Eu sei que tem mulheres aqui no canal também, mas isso aqui está mais relacionado com homens. Por quê? Porque o homem ele tem meio que no seu DNA uma busca por ser respeitado. Então o homem ele quer ser respeitado pelas mulheres, ele quer ser respeitado pelos seus amigos, ele quer ser respeitado pelas autoridades, etc, etc. E isso aqui está meio que no DNA do homem. Se você quiser, eu posso, inclusive, gravar um vídeo inteiro só sobre isso aqui. A gente consegue gravar um vídeo inteiro só sobre esse aspecto, que é um aspecto muito interessante sobre os homens, né? Então, muitas vezes o homem ele busca a pornografia porque ele busca ser respeitado. Percebam uma coisa. Nos vídeos pornográficos que a grande maioria de vocês assistem, é meio que um padrão que a mulher ela sente um prazer tremendo, que claro, aquilo é tudo mentira, né? Na verdade, ela não está sentindo prazer nenhum, ela está só fazendo aquelas caras e bocas diante da câmera para você achar que ela está sentindo prazer. E aí ela olha assim meio para a câmera, né? Meio que sentindo prazer e tudo mais, e você vai meio que imaginando que aquele prazer é relacionado a você, né? Então, muitas vezes nos vídeos pornográficos, o homem é aquele que entrega prazer e a mulher é aquela que recebe prazer. Por que isso acontece? Porque o homem ele se sente respeitado ao ser capaz de entregar prazer. Por isso que no homem isso está muito relacionado, né, com a sua sexualidade, a sua masculinidade. Ou seja, a masculinidade ela está muito relacionada à capacidade do homem de entregar prazer, de ser capaz de entregar prazer para sua parceira. Então, quanto mais tempo ele consegue entregar prazer, quanto mais prazer ele consegue entregar, mais respeitado ele se sente. Isso acontece porque muita gente cai nessa promessa da pornografia. A pornografia, então, aparece com essa promessa de você ser respeitado, né? Porque você vai imaginando aquelas cenas pornográficas, você vai imaginando você sendo um garanhão e tal, que entrega prazer e tudo mais. Por que isso acontece? Qual a raiz que está por trás disso? Muito comumente é a raiz do medo de rejeição.
Então, muitas vezes, o homem, ele, sei lá, na infância dele, na adolescência e tudo mais, ele foi rejeitado, seja por garotas, né, por mulheres, talvez pela família, pai, mãe e tudo mais, ou ele teve somente uma percepção de rejeição. Talvez ele não foi rejeitado, mas ele teve uma percepção de rejeição. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Imagine que vocês chamam um amigo, sei lá, para sair, para beber um refrigerante, sei lá, né, comer alguma coisa e tudo mais, ou para uma festa, não sei, você que sabe. E aí você chama o seu amigo e ele não responde imediatamente. E você começa a se sentir rejeitado nesse momento. Não é que ele te rejeitou, cara. Talvez ele está fazendo alguma outra coisa. Então essa rejeição, talvez ela não seja real. Ela seja somente uma percepção de rejeição. Deu para entender isso aqui? Então é importante que você compreenda isso para que você perceba que nem sempre você está de fato sendo rejeitado. Às vezes é só a vida acontecendo e você está tendo uma percepção de rejeição porque em algum momento da sua vida, de fato, você foi rejeitado ou você percebeu uma rejeição muito forte. Então, por exemplo, pais que saíam de casa e não avisavam nada, não falavam nada, e às vezes a criança acordava, olhava para as paredes, não estava o pai, não estava a mãe, demoravam horas para eles voltarem, né? Às vezes essa criança ela vai crescendo com uma percepção de rejeição. E isso precisa ser tratado, beleza? Isso precisa ser tratado. Então, muitas vezes você só vai conseguir tratar isso aqui num ambiente terapêutico, beleza? Então, isso aqui é importante que você entenda. Buscar ajuda é de extrema importância. A segunda mentira diabólica que está por trás da pornografia e masturbação é a mentira do relacionamento. Muita gente, o que é que acontece? Muita gente tem medo de intimidade, muita gente tem medo de se entregar num relacionamento. Por quê? Porque nesse relacionamento ela pode ser, por exemplo, rejeitada, não é assim? Essa pessoa ela pode ser machucada, essa pessoa, enfim, ela pode ser humilhada ou coisa do tipo. E muitas vezes essa pessoa, por medo da intimidade, por medo das possíveis consequências negativas dessa intimidade, que são reais essas consequências, a pessoa prefere buscar pornografia e masturbação. Então, por quê? Porque na pornografia e masturbação tudo parece ser seguro. Então a mulher que está ali no vídeo pornográfico, ela não vai te abandonar. Na verdade, ela nem sabe que você existe. Na verdade, provavelmente termina ali o vídeo pornográfico, ela está dando risada da tua cara, né, com os dólares assim na mão, né, se abanando, tá? Então, aquelas pessoas, elas não te conhecem. Elas não te conhecem. Você não tem um relacionamento real com essas mulheres da pornografia. Portanto, você não pode ser abandonado por elas, você não pode ser rejeitado por elas, você não pode ser humilhado por elas. Então, muitas vezes, por medo de intimidade real com a pessoa, que traz riscos, né? Por isso que está aqui o medo de risco, muitas vezes, por causa desse medo, você termina buscando pornografia, porque a pornografia aparece como uma promessa mentirosa de relacionamento. E é claro, a pornografia não pode te entregar relacionamento, muito pelo contrário, ela vai minando a possibilidade de você ter um relacionamento real, beleza? Então tá fazendo sentido isso aqui para você? Coloca aqui nos comentários. Inclusive, se você é novo aqui no canal, tem um botãozinho vermelho aqui, ó. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber os novos vídeos e deixe o seu like. Eu vou até te dar o tempo de botar o like aqui, porque, cara, é a coisa mais fácil do mundo, né? Só clicar aqui, enquanto isso eu bebo um pouquinho de água. Muito bem. Deu o seu like? Excelente. Muito obrigado. Isso vai ajudar o canal a entregar esse conteúdo para outras pessoas também. A outra promessa diabólica e mentirosa da pornografia, a terceira promessa, é a promessa de refúgio. Como assim, cara? Vamos lá. Muitas vezes, por estar passando por dificuldades, já aconteceu com você assim de, cara, você está passando por dificuldades na vida e tudo mais, e você procura meio que um refúgio, um lugar onde você possa estar e você possa esquecer dos problemas e dificuldades da vida. E às vezes, sei lá, o videogame, às vezes sair um pouco, viajar, muitas vezes esse refúgio ele pode ser vicioso, como é no caso da pornografia e masturbação. Então, talvez você procure refúgio, sei lá, indo ao shopping e estourando o cartão de crédito, coisa do tipo, tá? Então, muitas pessoas passando por necessidades, por dificuldades, elas terminam buscando um refúgio. Isso é normal, isso é comum. Inclusive, aqui como solução para isso, é interessante que você comece de fato a buscar refúgios que sejam saudáveis. Então, talvez seja sair um pouco, talvez seja, sei lá, ir para a praia, seja pedalar, seja fazer exercício físico e tudo mais. Tudo isso podem ser refúgios interessantes para momentos de dificuldade. Cara, pode ser assistir um filme, mas um filme, tá? Não 6 filmes num dia. Pode ser jogar videogame, mas, poxa, joga 40 minutos, 1 hora ali. Não é interessante você passar o dia inteiro jogando, né?
Então, é interessante que você tenha refúgios saudáveis. Por quê? Porque a pornografia é apresentada como um possível refúgio e um possível refúgio para o medo do fracasso também. Então, às vezes, você está diante de uma situação, de uma dificuldade na vida, você teme fracassar, aquilo te estressa, aquilo te deixa ansioso e você termina buscando uma forma de diminuir essa ansiedade. E lembrem-se, o vício é também um regulador emocional. Então, muitas vezes, por busca de refúgio, por busca de fugir das dificuldades e medo do fracasso, você termina indo para a pornografia. E é claro que a pornografia ela também não te entrega um refúgio. Por quê? Porque se você tem dificuldades e você vai para a pornografia, agora você tem uma segunda dificuldade, que é o quê? É um vício. Né, que te deixa aprisionado. Você pode ter uma terceira dificuldade a partir da pornografia e masturbação. Podem ser problemas eréteis, né? Você pode ter algumas disfunções eréteis, algumas disfunções sexuais, ejaculação precoce, ejaculação retardada, etc, etc. Então a pornografia ela não resolve esse problema. É como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, a pornografia o que é que ela faz? Ela te ajuda a esquecer o problema momentaneamente. Então você tem uma dificuldade, sei lá, uma dificuldade no trabalho, isso te deixa ansioso, isso te gera um medo de fracasso e aí você busca pornografia. No momento que você busca pornografia, é tanta dopamina sendo descarregada na tua cabeça que você esquece de todas as outras coisas que estão acontecendo ao teu redor. Então, você esquece dos problemas que estão acontecendo, você esquece dos problemas no trabalho, você esquece do seu medo do fracasso. A ansiedade diminui momentaneamente. Só que quando a queda acaba, acontece o quê? Você tem um turbilhão emotivo. E nesse turbilhão emotivo, sentimentos como, ou emoções como ansiedade, medo, estresse aparecem e você termina potencializando o problema que te levou a cair na pornografia. Então entenda, pornografia não é refúgio. Não é refúgio. Não é remédio para nada, beleza? Entenda isso. Então, busque resolver as questões na raiz. Tem um problema no trabalho que está te gerando dificuldades, é um problema financeiro que está te gerando dificuldades, é um problema, sei lá, de relacionamento. Você precisa resolver esse problema. Você precisa pegar a energia que te leva para a pornografia e masturbação para resolver essas dificuldades. Então, poxa, cara, se você está com um problema financeiro, irmão, procura resolver isso. Então, sei lá, talvez você não precise de um carrão na sua garagem, né, um 2.0 e tal, etc. Talvez você possa vender esse carro e pegar um mais barato. Talvez você possa, sei lá, trabalhar um pouco mais, fazer horas extras para isso. Então, procure formas de resolver o problema. Procura canalizar essa força que te leva para a pornografia para resolver o problema, beleza? Uma outra coisa interessante aqui, relacionada ao medo do fracasso, que você precisa entender é que não existe fracasso, tudo é aprendizado. Isso é de fato, parece conversa de coach, né? Mas isso de fato é verdade. Para mim, o grande fracasso é um dia Jesus voltar, olhar no meu olho e dizer assim, não te conheço, não sei quem é você. Isso, de fato, é fracasso, tá? O resto, isso é tudo aprendizado, você consegue resolver isso relativamente fácil, tá? Então, a quarta promessa, então a gente teve a promessa do respeito, relacionamento, refúgio. A quarta promessa mentirosa, diabólica da pornografia é a promessa de recompensa, beleza? Em que sentido? Isso aqui pode estar relacionado com tédio e sacrifício. Eu já gravei um vídeo inteiro aqui no canal só sobre tédio. Me parece que inclusive foi um papo reto, né? Que é quando vocês mandam alguns comentários e eu termino respondendo esses comentários assim de uma forma mais didática e tudo mais, até lúdica muitas vezes, né? Engraçada e tal. Então, eu falei sobre o tédio também. Como o tédio é um dos piores gatilhos para pornografia e masturbação. E o que é o tédio? É quando você está na sua realidade e você acha que você deveria ter muito mais do que aquilo. Né? É quando você, sei lá, você tem algum trabalho para desenvolver, mas aquilo não te gera o prazer que você gostaria de receber. Né? Então, você pega o celular e deita lá no sofá e você fica lá rolando feed e tudo mais, ou talvez você tenha a sensação de que não tem nada para fazer, e isso é mentira, sempre é mentira, você sempre tem alguma coisa para fazer, sempre, 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 beleza? Então, muitas vezes o tédio te leva à pornografia e masturbação. A pessoa que está entediada, ela está em busca de uma recompensa, ela está em busca de um prazer. Né? Então, quando você está ali rolando feed, deitado no sofá, rolando feed durante horas, você está em busca de quê? De prazer. É isso que você está buscando, né? Ou, muitas vezes, a recompensa ela pode ser uma busca relacionada a algum sacrifício que foi feito. Então, muitas vezes, o sujeito ele faz um trabalho extenuante, né? E depois desse trabalho extenuante, ele tem a sensação de que ele merece alguma coisa. Então, sei lá, ele
come alguma coisa gostosa. Já aconteceu com vocês, provavelmente, né? Depois de uma semana cansativa, você, sei lá, pede aquela comida que você mais gosta e tudo mais, como uma forma de recompensa do sacrifício que você fez. Por isso que é interessante, muitas vezes, você trabalhar mais com a constância do que com o sacrifício, né? Então, muita gente não consegue ser constante em alguma tarefa e termina tendo que se sacrificar. Como assim? Imagina que você tem um trabalho para entregar e aí você vai procrastinando esse trabalho uma e outra vez, até que chega uma hora que faltam 2 dias para entregar esse trabalho e você termina virando noite para entregar esse trabalho e tudo mais. Você passa 2 dias inteiros trabalhando nisso e você teve um momento de sacrifício. Após esse momento de sacrifício, é batata que você vai precisar ou você vai querer uma recompensa. Então, é interessante que você trabalhe mais na constância do que no sacrifício. Mas é claro, vão haver momentos de sacrifício. E uma das coisas que você pode fazer é buscar recompensas que sejam saudáveis de fato, né? Então, pornografia não é uma recompensa saudável. Agora, sei lá, você sair, fazer um passeio, você viajar e tudo mais, claro, se estiver dentro do teu orçamento e tudo mais, isso pode ser uma recompensa interessante. Isso pode ser uma recompensa saudável. Então, sei lá, pedir aquela comida que você gosta e tudo mais, isso pode ser uma recompensa saudável. Assistir um filme, isso pode ser uma recompensa saudável. Então, procure recompensas saudáveis. A pornografia não é uma recompensa saudável. Não é, de forma alguma, tá? Então, entenda, essa promessa de que a pornografia vai te entregar uma recompensa, ela é mentirosa. E se você está acreditando nisso, você está se ferrando, tá? A quinta recompensa, ou melhor, que recompensa? A quinta promessa mentirosa, diabólica da pornografia e masturbação é a retaliação. Essa é bem interessante. Essas duas últimas, cara, elas são muito interessantes assim, porque elas, assim, é difícil de você perceber essas promessas, é difícil você perceber essas mentiras nas quais você está caindo sozinho. É difícil, tá? Sem entender que existe esse procedimento antes da queda. Então, a retaliação é o que, basicamente? Muitas vezes, por frustração e raiva, você termina caindo em pornografia. Esse item, principalmente raiva, frustração e raiva, mas principalmente a raiva, ela pode estar relacionada muito entre casais. Então, muitas vezes, eu já atendi muitos casos assim, em que o homem, sei lá, ele queria ter uma relação sexual com a esposa, não rolou, a esposa não quis, sei lá, inventou a dor de cabeça da vida e tudo mais. E ele, por raiva, por retaliação, ele termina buscando pornografia e masturbação. Então ele diz assim, eu mereço eu mereço transar agora com minha esposa e tal, mas ela não quer. Então ela merece que eu caia na pornografia e masturbação. Por raiva e frustração, o sujeito termina buscando pornografia. Isso é muito comum. Inclusive vai colocando aqui nos comentários, pessoal. Vão colocando nos comentários as promessas que vocês têm caído até agora, beleza? Isso vai ajudar outras pessoas a entender melhor os processos deles e vai me ajudar também a entender que tipo de conteúdo eu preciso entregar para ajudar você, beleza? Então, retaliação. Entenda, pornografia não é, ou melhor, ela não consegue cumprir a promessa de retaliação. Você não consegue retaliar ninguém, né, com pornografia e masturbação. Então, entenda isso. Eu já falei também um pouco sobre frustração aqui no canal. E uma das coisas, bom, a maioria do público aqui no canal é um público cristão, assim, a grande maioria, como eu. E eu sempre falo aqui também no canal que, cara, frustração é uma coisa que não deveria existir na vida de um cristão. Por quê? Porque você precisa entender que tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida tem uma permissão divina. Tudo, absolutamente tudo. Você quer um exemplo claro disso aí? Cara, a vida de Jó. É simples assim. Então Deus permite tudo aquilo que acontece. E nem sempre Deus vai argumentar sobre por que ele fez aquilo, ele permitiu aquilo na vida de Jó, né? Você vai perceber, o livro termina sem Deus explicar para Jó o que é que aconteceu. Então, entenda uma coisa. Entenda aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Tessalonicenses. Seja grato em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus na sua vida. É isso, ponto final. Então não tem por que se frustrar, beleza? Isso é importante. Então, retaliação. E a última aqui, que é muito interessante, é a promessa de redenção. Olha a coisa interessante. Muitas vezes, por culpa excessiva ou ódio por si mesmo, o sujeito ele termina buscando pornografia. Quer um exemplo claro disso? Que não é necessariamente pornografia? Pessoas que se automutilam, né? Então, muitas vezes, essa automutilação ela é gerada por quê? Por culpa excessiva,
né? Ou um ódio por si mesmo. Então, ela acha que ao se mutilar, ela vai conseguir meio que se redimir. Ela vai conseguir expiar os seus pecados, os seus erros, não é assim? Isso aqui, pessoal, eu sempre trato quando é um pouco mais raro que as pessoas caiam por causa da promessa de redenção, tá? Mas quando eu atendo pessoas que apresentam essa busca por pornografia, por uma busca de redenção, né? Por culpa excessiva, por ódio por si mesmo e tudo mais, eu sempre busco trabalhar assim de forma profunda a graça. Então vocês precisam entender, há perdão para vocês. Um dos vídeos aqui que mais bombaram aqui no canal é um vídeo onde eu falo sobre a graça e o perdão relacionado à pornografia e masturbação, né? Eu acho que assim, pecados repetitivos, tem o perdão de Deus, é um vídeo assim, enfim. Vocês podem olhar nos mais vistos, né? Vocês veem tem uma lista aqui de vídeos que são os mais acessados, você vai perceber esse vídeo lá. Se você ainda não assistiu, assista, é um vídeo muito bom, inclusive. Não é porque eu fiz não, mas é bom mesmo. E vocês vão perceber que existe graça. Existe graça para te perdoar, existe graça para te redimir, existe graça. Ah, Diego, mas eu caio constantemente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você pecar 7 vezes no dia e 7 vezes no dia você se arrepender, Jesus está disposto a te perdoar. Isso aqui eu provo biblicamente nesse vídeo que eu acabei de mencionar para vocês. Então, não tem porquê você permanecer com uma culpa excessiva, você permanecer com ódio por si mesmo. Por quê? Porque Cristo morreu por ti, irmão, pelos teus pecados. Já era, cara. Entrega para ele. Você precisa, de fato, né, em oração, falar nominalmente sobre cada um desses pecados, apresentar esses pecados diante de Cristo, roga o perdão dele, porque ele está disposto a te perdoar, e já era, cara. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Deus pega o teu pecado e ele joga nas profundezas do mar. Ele diz, deles eu não me lembro mais. Por que que você vai estar relembrando constantemente? E por que que isso vai gerar uma culpa excessiva em você? A culpa ela é necessária. A culpa ela é necessária, mas quando ela é excessiva, ela faz com que você permaneça dentro do vício. Então é importante que você entregue isso de fato, né, a Deus ou enfim, né, conforme a sua religião aí. Então, essa é a promessa da redenção. Muitas pessoas, por ódio de si mesmo, elas dizem assim, cara, eu tenho que sofrer, eu tenho que me ferrar mesmo para eu conseguir pagar os meus pecados. E uma forma de eu me ferrar é me entregando ao pecado e às consequências do pecado, né? Então muita gente entra nisso e termina por causa dessa promessa de redenção se afundando cada vez mais na pornografia, tá? Então, pessoal, essas são as 6 promessas diabólicas da pornografia e da masturbação e que fazem vocês caírem. Se vocês quiserem tirar print aqui agora, tá? Respeito, relacionamento, refúgio, recompensa, retaliação e redenção. Presta bem atenção em cada um desses itens, tente perceber em qual deles você tem caído, tente perceber qual deles são aspectos relacionados às raízes do seu vício especificamente e coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quiser um passo a passo, se você quiser de fato assim, mais de 8 horas de conteúdo com passo a passo sobre como vencer a pornografia e masturbação, exercícios extremamente práticos e simples de serem colocados em prática, você tem acesso ao curso Libertos 2.0, que é o meu curso, onde eu coloquei ali todo o conteúdo que me ajudou a vencer e tem ajudado os meus mentorados a vencerem também. Você pode ter acesso clicando no primeiro link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. É isso aí. Deus te abençoe. Eu vou deixar aqui do lado, tá? Vou deixar aqui do lado o vídeo que eu mencionei relacionado à culpa excessiva. Então assiste ele lá. Eu sei que vai te ajudar. Deus te abençoe e até a próxima.